Seja bem-vindo à série de vídeos rápidos e específicos sobre erros no Power BI. Apareceu esse daqui para você. O único valor para a coluna X na tabela Y não pode ser determinado. Para você entender esse tipo de erro e resolvê-lo, primeiro precisa entender que quando você utiliza funções que criam um contexto de linha, necessariamente você precisa utilizar colunas desse contexto criado. E aqui nós temos uma que não está nesse contexto. Se você não entendeu essa explicação que eu dei, fica tranquilo porque eu preparei um material especial. Na função SumX temos dois argumentos, uma tabela e uma expressão. E aqui eu não estou restringindo especificamente a SumX. Poderia ser uma filter ou então uma rankx, qualquer outra função que pede uma tabela no início. Toda vez que preenchemos os seus argumentos, precisamos nos atentar qual é a expressão que eu vou utilizar e se essa expressão em específico está contemplada nessa tabela. Porque, como você vai ver um pouco mais para frente, eles estão interligados. Esses argumentos, naquele exemplo que eu te mostrei, foi preenchido da seguinte forma. A tabela é a vendas e a expressão é a vendas vezes o preço unitário. O que nós estamos tentando fazer aqui é uma multiplicação para saber o valor total. Apenas isso porque até então temos só o preço unitário e a quantidade. Desenvolvendo um pouco mais esse raciocínio, vamos observar que a vendas cria o contexto. E essa expressão vai realizar um cálculo considerando o contexto criado aqui em vendas. Se você não entendeu essa fala mais formal que eu disse agora, vamos traduzir que esse primeiro argumento vai trazer toda a tabela de vendas para dentro da SumX. É isso que acontece por trás, no background. Já a expressão vai buscar pelas colunas na tabela informada previamente. E aí vai conseguir ler as linhas dessa tabela. Explicando mais ainda, imagine essa tabela de vendas e depois a tabela de produtos, porque de fato essa coluna preço unitário não está dentro da tabela de vendas. Nós temos aqui antes o produtos. Portanto, são duas tabelas diferentes. Como essa tabela de vendas foi inserida, ela cria um contexto chamado de linha. Portanto, eu consigo ver uma linha apenas, possibilitando a consulta em apenas um desses elementos dentro da tabela. E esse elemento específico vai ser determinado pela expressão que vamos utilizar depois. Por exemplo, a vendas quantidade vai conseguir ler esse número daqui. E voltando para a mensagem de erro lá no Power BI, o início dela já reclama justamente isso, que um único valor não conseguiu ser determinado para a coluna preço unitário na produtos. Já naquele vendas quantidade que eu mostrei, um único valor consegue ser determinado porque nós criamos o contexto antes aqui dentro. Voltando para a explicação aprofundada, como eu falei anteriormente, nós temos um contexto de linha. Já para o produtos preço unitário, uma coluna inteira é referenciada. Um único valor não pode ser determinado aqui porque esse contexto não foi inserido no argumento de tabela da SumX. Para resolver esse problema, podemos fazer o seguinte: ao inserir a função related antes da produtos e preço unitário, é apenas um adendo aqui, essas duas tabelas estão relacionadas por meio de uma chave primária estrangeira chamada código de produto. Temos tanto aqui nessa tabela quanto ali. Portanto, um relacionamento está criado entre as duas previamente. Vou te mostrar lá no Power BI. Selecionando aqui em modelo e diminuindo um pouco esse zoom, para encontrarmos a vendas e depois a produto que está aqui embaixo. Vou aumentar um pouco mais o zoom e ambas estão relacionadas por essas duas colunas que foram destacadas. E essa função, nesse caso, vai permitir com que esse contexto de linha seja propagado também para a coluna de produtos, já que eu vou fazer um PROC V muito entre aspas e procurar apenas um único valor nessa outra tabela que temos à direita. E aí, quando eu chamo esse produtos preço unitário, consigo especificar apenas esse único valor de 2,44 para multiplicar com esse daqui de 150 e retornar o valor dessa expressão, que é o valor total para cada linha da tabela de vendas. E você viu por essa explicação que muitas coisas acontecem fora da nossa visão de alcance no Power BI. E para realmente fazer funções que funcionem e não apareçam esses erros, você precisa dominar esse conceito. Eu não estou falando especificamente sobre a SumX, mas qualquer hora que aparecer esse tipo de erro, de um único valor não pode ser encontrado, você precisa sempre se lembrar sobre os contextos criados. Vamos fazer um resumo. As medidas não têm contexto sozinhas. Quando você cria algo, ela só vai ter contexto realmente quando você inserir dentro de argumentos das funções
ou então em visuais, que automaticamente cria um contexto. E eles podem também navegar entre tabelas, quando o relacionamento já propicia isso, e nesse caso você nem precisa utilizar uma função para forçar essa propagação, ou então utilizando a função related, onde a tabela utilizada no contexto da função tem um relacionamento de muitos, que é nesse caso da vendas, para um aqui em produtos. Agora que você já entendeu esse erro e sabe como resolvê-lo, eu só vou concluir lá no Power BI. Como aprendemos, antes da produtos, vou inserir uma related, abrir parênteses, fechar aqui no final, pressionar Enter e agora esse erro vai sumir. Problema resolvido. Se isso te ajudou, comenta aqui embaixo. Se você gostou desse estilo de vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e continue acompanhando outros conteúdos por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.